funções involuntárias dos músculos. Estes são alguns dos sintomas da epilepsia. O paciente pode, inclusive, ter contrações violentas que podem levar alguns minutos. Qual é o impacto da doença na vida dos pacientes? Como conseguem levar uma vida dita normal em suas relações sociais e familiares? Tudo isso é o que vamos discutir agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Patrícia Rezessac, que é neuropsicóloga. Como vai, Patrícia? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto. Muito bem. E do outro lado aqui da bancada do Mentalistas, eu recebo o neurocirurgião Luiz Daniel Settel, especialista em cirurgia de epilepsia e integrante do grupo de tumores da disciplina de neurocirurgia da Unifesp. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bom, Camila? Tudo bom, Patrícia? Sempre um prazer estar conversando com vocês. Bom, a gente começando aqui, antes da gente falar, tem muita curiosidade ainda em torno do assunto, né, de epilepsia, mas de fato o que é a epilepsia, doutor Luiz? Queria que o senhor explicasse pra gente inicialmente, né, do ponto de vista orgânico do indivíduo, né, o que acontece no organismo, como que ela... Bom, a epilepsia, ela acontece pelo quê? Os nossos neurônios, eles conversam entre si através de impulsos elétricos. De uma forma organizada, uma forma sequenciada, e na epilepsia o que acontece? Por algum motivo, esses impulsos, essas descargas elétricas, elas vêm de uma forma exagerada, desorganizada, que pode acometer uma parte ou todo o cérebro, dependendo da situação, e isso causa as manifestações da epilepsia, que podem ser várias. Tudo depende da localização, da onde começa e como espalha essas descargas descontroladas pelo cérebro. E as causas também são inúmeras. Mas assim, quais são os principais sinais e sintomas? Eu citei no início do programa a questão das convulsões, né, um descontrole muscular. Então, como a gente no rádio não tem o recurso da imagem, eu gostaria que o senhor descrevesse pra gente, né, o indivíduo que tem a epilepsia, quais são os sinais e sintomas que ele apresenta? É muito amplo isso daí. O mais conhecido, talvez, do público leigo, seja a crise convulsiva mesmo, aquela que o paciente perde a consciência, cai no chão, se debate, às vezes tem uma salivação excessiva. Naquele momento, como eu falei, ele perdeu a consciência, ele não responde a nada, e leva uns minutos para ter essas crises, depois ele vai retornando aos poucos ao normal. Isso é o que o público mais conhece, porém, talvez nem seja a mais comum isoladamente. É mesmo? Existem crises que podem, por exemplo, se uma crise ela afeta, por exemplo, a parte motora de um lado do cérebro, eu posso ter movimentos de contração e relaxamento, por exemplo, do braço direito, e o paciente está completamente acordado, conversando com ele, porém ele não consegue controlar esses movimentos. É o que a gente chama de crises parciais. São crises que se começam e continuam naquela localização e elas não espalham para o cérebro todo. Existem crises que são generalizadas, que aí elas vão espalhar pelo cérebro como um todo, aí o paciente perde a consciência e aí ele pode cair ao solo, pode se debater, ou como pode ter também crises que a gente chama atônicas, que ele perde e fica com a musculatura flácida e cai, e até tônicas. Então, assim, existem uma ampla gama, e assim, às vezes até paciente que tem um mal-estar, o que muita gente chama de aura da crise, como se fosse um aviso da crise, na verdade já é a própria crise começando. Às vezes o paciente tem um mal-estar na boca do estômago e isso já é a crise começando. Então a epilepsia ela tem múltiplas manifestações, depende muito da localização dessas crises, por isso que não é algo tão simples, muitas vezes, principalmente do público leigo, de achar. Embora quando alguém tem uma crise convulsiva e caia no chão, todo mundo sabe que é uma crise convulsiva, só que nem sempre todas as crises convulsivas são devido à epilepsia. Nem todos os pacientes que têm crises convulsivas têm epilepsia. Existem outras condições clínicas que podem dar convulsão no paciente. Ô Patrícia, pela experiência que você tem nessa área, né, e no manejo com os pacientes, o que você pode trazer pra gente que desmistifique isso da epilepsia, né? Porque isso que o doutor Luiz fala é extremamente rico, né? As pessoas acham que, sei lá, alguém tá se debatendo no chão no metrô de São Paulo, que isso é bem comum, as pessoas terem convulsão ali, eu já presenciei isso e não sabia se era uma epilepsia ou se a pessoa estava tendo um outro tipo de ataque. Então, acho que é importante a gente falar dos mitos, alguns mitos e verdades em relação à epilepsia e com a experiência que você tem, Patrícia. Eu acho que a primeira informação que o Dr. Daniel falou e é super importante é que nem todas as crises que um paciente com epilepsia terá ou poderá ter é convulsiva.
né? Então, a gente tem inúmeros pacientes que não têm nunca na vida isso que a gente chama de generalização secundária, uma crise convulsiva. Tem muitos pacientes que têm outros tipos de crises e que podem, por muito tempo, não serem bem diagnosticadas, né? Então, a gente tem aí um histórico de um atraso de diagnóstico de epilepsia enorme, justamente nesses pacientes que não têm as crises convulsivas. Então, do ponto de vista psicológico, isso traz uma série de impactos, né? Aquele paciente que levou muito tempo para ser diagnosticado, tinha ali complicações que não sabia muito bem nomear, descrever, às vezes pode ser uma criança em idade escolar, né? O atraso do diagnóstico tem uma série de impactos emocionais, psicológicos, tanto para o paciente quanto para a família como um todo. Que tipo de impactos, assim, você pode descrever para a gente? Muito da minha vivência pessoal, muitos destes pacientes que levam muitos anos para terem um diagnóstico, eles passam muito tempo com uma dúvida de o que eu tenho, né? O que acontece comigo? Eu sei que tem algo de errado comigo, eu não sei o que é. Muitas vezes eles passam por muitas avaliações clínicas, não necessariamente médicas, e as pessoas também não conseguem identificar muito bem o que tem. Então, são pessoas que ficam muito inseguras, têm muito medo, não sabem o que acontece com elas. Então, é uma vivência emocional muito complicada, né? Você ter uma complicação, um problema, um sintoma que você não dá um nome, mas que você experimenta, sabe que é real, que é incontrolável, né? E isso é complicado para o próprio paciente e para quem vive com ele. A gente ainda vai ter a oportunidade de falar mais das consequências, né, na família, mas ainda nessa parte inicial da nossa conversa, doutor Luiz, quais seriam as causas, então, da epilepsia? É meramente genética? Assim, se a pessoa tem epilepsia, o filho vai ter, o neto vai ter e assim por diante? Ou não necessariamente? É múltiplo causal, e quais seriam essas causas, né, para a gente tentar Não necessariamente, embora, claro, existam síndromes genéticas que estão associadas com outros problemas, inclusive, além dos outros problemas, a epilepsia, e embora a maior parte dos casos vão começar na infância... Começa na infância, então, a maior parte. Boa parte dos casos, mais de 50%, 70% dos casos começam na infância. Alguns casos, embora possa começar em qualquer época, possa começar na adolescência, na juventude, ou até mesmo na terceira idade pode começar. Isso pode acontecer. Mas o mais comum é que se comece na infância e até dure por vários anos ou a vida inteira, né, dependendo da situação. Alguns você consegue rastrear a questão genética, outros não. Então, não necessariamente porque uma pessoa tem a epilepsia, significa que os filhos, os outros parentes vão ter a epilepsia. Alguns casos sim, mas em geral não. Aliás, a grande maioria você não consegue descobrir os casos. Boa parte você não tem uma causa. É claro que existem as secundárias a outros problemas, como problemas como infecção no sistema nervoso central, ou trauma, ou tumores, ou sangramentos. Então, existem epilepsias secundárias. Essas você consegue, são devido a alguma outra causa. Quer dizer, todos são devido a uma causa, mas essas são devido a uma causa conhecida. E existem as que a gente chama de idiopáticas, que é um nome bonito para dizer que a gente não sabe a origem, a causa daquilo dali, a gente ainda não descobriu, né? Embora obviamente ela tenha uma causa, pode ser um defeito de migração de neurônio, etc, tem vários, é muito amplo isso, mas nem todos você consegue determinar a causa específica. Isso da infecção e do tumor me chama atenção também. A gente fez uma vez um programa sobre câncer, e aí trazendo aqui várias comorbidades que podem acontecer dependendo do paciente, né, ou o contrário também. A pessoa que tem um tumor, ela pode desenvolver uma epilepsia depois? Tem casos assim? Pode acontecer, embora muitas vezes seja a presença do tumor que tenha uma convulsão... Tem que ser um tumor cerebral ou não? Ou pode ser qualquer outro tipo de tumor? Estamos falando essencialmente de tumores cerebrais. Enquanto síndromes paraneoplásicas podem dar convulsões, podem, mas aí é difícil até você enquadrar isso na epilepsia, né? São convulsões, mas não necessariamente epiléticas. Mas tumores cerebrais podem, tanto pela presença do tumor propriamente dito, principalmente tumores que invadem, não só empurram, mas invadem o sistema nervoso central, como até mesmo depois você retira o tumor, embora a grande maioria das vezes, felizmente, quando você retira o tumor, você consiga controlar essas crises, mas você pode, por causa da manipulação, pela cicatrização, o próprio processo de cicatrização no cérebro, isso pode causar
a epilepsia. É isso que basicamente acontece, por exemplo, paciente que tem um trauma. Ele tem uma lesão cerebral, que não necessariamente precisa ser cirúrgico ou não, mas aquela cicatriz que fica depois, com o passar dos anos, pode causar as crises. Então, esse próprio processo de cicatrização no cérebro, que a gente chama de gliose, pode causar crise. Então, além do tumor em si poder causar, o próprio tratamento dele pode levar isso ou permanecer com as crises, mesmo tirando o tumor. Puxa, interessante. Ô, Patrícia, como que esses pacientes chegam na clínica de psicologia, né? Eles já chegam com um diagnóstico mais sério ou não? Eles chegam já com uma desconfiança? Como é que eles procuram ajuda? A grande maioria dos pacientes que chegam no consultório do psicólogo chegam já com o diagnóstico feito. Os que chegam para o consultório do neuropsicólogo, então, ele vem normalmente encaminhado por um neurologista, um neurocirurgião ou um psiquiatra, já com diagnóstico de epilepsia, em que já se observa repercussões comportamentais, cognitivas e psicológicas do quadro neurológico impactando esses pacientes. Né? Mas na minha experiência, que já vi muitíssimos casos, eu nunca fiz o diagnóstico de epilepsia, né? Eles chegam para mim com esse diagnóstico já feito. E aí, o que eles mais reclamam, assim, quando eles já estão com esse diagnóstico? Quais são as principais queixas, né, desses pacientes? Depende um pouco de qual é a faixa etária que tem o paciente. As crianças, elas se queixam bastante do estigma da epilepsia, então muitos dos pacientes, embora tomem a medicação corretamente, continuam tendo crises, né? E tem crises em qualquer lugar, inclusive dentro da escola, né? Então, o lidar com o fato de ser uma criança com crises epiléticas no ambiente escolar e qual é o impacto disso socialmente, como isso é compreendido pelos colegas, lidado pelos colegas, compreendido e lidado pelos professores, né? Às vezes é uma dificuldade grande para as crianças. Então, essa é a principal questão na infância. Os adultos se queixam bastante de não poderem beber. Não pode bebida alcoólica. O uso da medicação não pode, afeta o efeito da medicação. Então não tem jeito, bebida alcoólica e medicação para epilepsia não combinam. Não combina. Não poder beber, não poder guiar. Não pode os dirigir? Pacientes com quadros ativos não podem. O doutor pode... Exatamente. Quadros ativos para o nosso ouvinte entender... Porque ele não tem o controle das crises. Mesmo que ele tenha crises esporádicas, mesmo que eu tenho 2, 3 crises por ano, mas não importa, você não sabe quando vem a crise. Você não tem qualquer... E é muito controversa a questão de dirigir e o paciente epilético. Claro, tem pacientes que estão controlados 2, 3 anos sem crises, com medicação, você pode liberar para dirigir. Alguns países... Tem alguns países que não liberam. Aqui sim, aqui você... É uma questão, na verdade, de bom senso. O paciente que toma adequadamente o remédio, está controlado há muito tempo, você pode liberar. O paciente, principalmente aqueles pacientes que têm crises parciais, que ele, digamos assim, como eu falei, tem uma aura, mas já é a crise, mas ele sente, eu vou ter crise, e ele sabe que ele está dirigindo, ele vai parar, está sentindo aquilo, ele vai parar, dá tempo. Pacientes que têm crises generalizadas, inicialmente ele já perde a consciência, então esse daí é mais complicado você liberar, dirigir mesmo que ele esteja controlado, porque você sabe que outros motivos, outras causas, não só a bebida alcoólica, mesmo que ele tome adequadamente os remédios, às vezes ele tem um quadro infeccioso, às vezes ele passou um período que ele não dormiu adequadamente, tudo isso pode favorecer ele ter crise, mesmo tomando adequadamente o remédio e mesmo tendo o controle adequado das crises por um bom tempo. Então, assim, é uma questão de bom senso, você tem que pensar caso a caso. Então, os adultos reclamam que não podem beber, que não podem dirigir, né, nos quadros mais graves. Eles podem reclamar ou reclamam com frequência da rotina de medicação também. Como é que é essa? Depende de qual tipo de epilepsia que ele tem, qual é a prescrição medicamentosa que ele recebeu, se ele tem uma epilepsia dessas que a gente chama de difícil controle, que é uma epilepsia em que ele precisa tomar mais do que uma medicação para ter uma melhor eficácia, né, e um melhor controle de crises. Então, qual é a principal questão da medicação? A rotina do tomar o remédio e também alguns efeitos colaterais que a medicação pode trazer.
né? A gente brinca que é uma escolha que você vai ter que colocar na balança. O melhor quadro possível para esse paciente é não ter crises epiléticas, até pelo impacto, inclusive cognitivo, que a presença de crises epiléticas trazem, né? Por outro lado, muitas vezes você tem que fazer uso de múltiplas medicações em dosagens altas. Isso tem um efeito colateral na cognição, na capacidade dele na velocidade do pensamento, na velocidade de reação, na capacidade de se manter concentrado, na memorização, né? São todos impactos de um uso que é necessário e precisa ser realizado para o fim de controle das crises, que traz para esses pacientes. Então, essa é uma queixa bastante comum dos adultos, né? E cabe ao psicólogo e ao neuropsicólogo ajudá-los a manejar essa situação, né? Porque eles precisam aderir ao tratamento. Inclusive, em algumas situações, assim, às vezes esses pacientes com epilepsia de refratário ou de difícil controle, que são os candidatos a tratamentos cirúrgicos, que são controlados com medicação, a gente não pensa em tratamento cirúrgico. Os que não controlam com medicação, é que alguns desses vão se beneficiar de tratamento cirúrgico. E muitas vezes você tem, às vezes você chega até a um certo controle da crise, mas com doses muito altas, com efeitos cognitivos tão intensos, que às vezes vale a pena você tratar cirurgicamente, porque os efeitos adversos das medicações são tão grandes que, se a cirurgia, se não controlar, mas diminuir a quantidade de medicação, e esse é um conceito importante que eu costumo dizer para os pacientes, que o objetivo da cirurgia é o controle das crises, não a retirada do remédio. Então, inicialmente, a gente nem tira o remédio. Só depois que a gente tem certeza que essas crises estão controladas, que a gente vai começar a diminuir o remédio. E o objetivo de diminuir o remédio é justamente isso, evitar esses efeitos colaterais, principalmente na parte cognitiva do paciente, que acaba atrapalhando também ele no dia a dia, tanto no desempenho familiar, como social, o trabalho dessa pessoa. Então, muitas vezes o objetivo da cirurgia é esse, controlar a crise e não tirar o remédio, mas claro que a gente espera tirar o máximo possível da medicação. Depois eu quero que o doutor me conta como é que funciona essa cirurgia, tá? A gente vai ter a oportunidade de falar dos tratamentos e tudo mais, mas ainda falando um pouquinho mais sobre a doença em si. É uma doença que se a pessoa é negligenciada, ela pode morrer, assim? É uma doença neurodegenerativa, por exemplo? O que vocês podem dizer? Assim, existe uma entidade na epilepsia chamada morte súbita na epilepsia. Existe? Existe, mas isso é uma raridade. E, assim, pessoas que, assim, eu nunca vi isso daí. E conheço 2 pessoas que já viram isso, que são epileptólogos, ou seja, pessoas que tratam só pacientes com epilepsia, e vem muito caso de epilepsia, e ainda assim é uma raridade. Há até quem advoga que isso não existe, a pessoa morreu por outro motivo, não foi pela epilepsia. Há quem advoga isso. Então, assim, em termos gerais, isso não é uma coisa que acontece. Ninguém, se não tratar a epilepsia, vai morrer a epilepsia vai matar o paciente? Não, é claro que, assim, uma pessoa que tem crises em que ela perde a consciência ou ela fica com a consciência meio nublada, se está dirigindo ou atravessando a rua nesse momento, ela pode morrer de outros sintomas, mas não é a epilepsia em si que, se não tratada, vai matar, não. Em geral, essa afirmação não existe. É claro que sim, o não tratamento ou o tratamento inadequado vai afetar, sim, o dia a dia da pessoa, como ela vive, a qualidade de vida dela, sem dúvida alguma, mas não a ponto de matá-la da epilepsia. O que a gente conhece, existem algumas variáveis clínicas, que a gente chama, ligadas à epilepsia, que trazem uma piora do quadro do paciente. Então, a presença de crises epiléticas constantes, frequentes, não tratadas, uma duração muito longa da epilepsia. O não tratar da epilepsia vai gerar possivelmente consequências negativas na vida dessa pessoa. Então, aumenta as chances de ter quadros psiquiátricos envolvidos, dependendo do tipo de epilepsia, é uma comorbidade psiquiátrica que é mais frequente, né? Mas de uma forma geral a gente conhece isso na literatura científica, que a presença de uma epilepsia de longa duração sem tratamento aumenta a chance disso acontecer. E existe uma questão também do ponto de vista da neuropsicologia, que é que esses pacientes não tratados e que vão tendo crises frequentes e essas descargas elétricas frequentes no cérebro anormais, vão perdendo cognição. Perder cognição, para o nosso ouvinte entender, a capacidade de fazer inúmeras coisas, reter memórias, planejamento também?
O principal domínio que esses pacientes perdem é o de memória. Então, a gente observa um declínio cognitivo importante, e é um declínio cognitivo que não acompanha o ritmo do envelhecimento normal, né? Então, uma pessoa saudável envelhecendo, ela tem um declínio de memória. Uma pessoa com epilepsia não tratada, tendo crises frequentes, tem um declínio muito maior de memória e que se inicia muito antes, né? Então, o que eu estou chamando de declínio de memória? Uma pessoa que tem uma maior dificuldade de guardar novas informações, de retomar essas informações na hora que ele precisa delas. Então, a memória é um domínio que a gente sabe que vai piorando ao longo do tempo, principalmente nos pacientes que não recebem um tratamento adequado. A velocidade também cai, então esses pacientes vão ficando mais lentos, né? Mais lentos, tanto no que diz respeito ao seu pensamento. Fala também, na fala? Na fala não tanto, mas o pensamento, a construção do discurso fica mais lenta. Não porque a linguagem está prejudicada, mas porque o pensamento está mais desorganizado, porque está mais difícil de montar, né, a sua linha de raciocínio. E a lentificação, além do pensamento, é uma lentificação da resposta também. Eles ficam mais lentos para agir, para tomar uma ação, para fazer alguma coisa. Né? Então, a velocidade de processamento mental, que é essa função que a gente está chamando de velocidade do pensamento, velocidade da ação. A memória e a atenção são os grandes vilões em termos de declínio ao longo do tempo de uma epilepsia maltratada. E o tratamento basicamente é medicamentoso ou cirurgia, Dr. Luiz? O tratamento essencialmente é medicamentoso. Inicialmente, todos os pacientes vão ser tratados com medicação. 70% deles, 75%, um pouco mais, um pouco menos, eles vão controlar com uma medicação ou duas medicações. Alguns pacientes, em torno de 30 e poucos por cento, esses daí não controlam nem mesmo com o uso de mais de uma droga, que essa é a definição, você usar duas ou mais drogas de mecanismo de ação diferente em doses máximas, toleradas pelo paciente, claro, e ainda assim você não conseguir o controle das crises. Para você chegar a esse diagnóstico leva anos, não é uma coisa, então para esgotar a dosagem, porque você vai ajustando essa dose com o passar do tempo e trocando ou acrescentando medicações, então isso leva um bom tempo, 2, 3 anos para chegar nessa definição. Esse é um paciente com epilepsia refratária. Desses 30% que não tem controle, alguns desses casos são casos que vão se beneficiar de um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico para epilepsia basicamente é o quê? É você retirar o foco, ou seja, aquele ponto de origem das descargas. Mas para isso você precisa achar o foco. Então, assim, alguns pacientes você consegue achar um ponto no cérebro que se origina essas crises. Então, você consegue ver... Como é que descobre isso? Então, você consegue ver... O ideal, assim, você faz vários exames. Você faz um eletroencefalograma, inclusive um exame chamado videoeletroencefalograma, que é uma monitorização além do eletroencefalograma, é gravado em vídeo e dura mais tempo. Na verdade, depende da quantidade necessária para você filmar e ver as crises do paciente, mas, em média, estamos falando de 2, 3 dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada caso. E de um exame de imagem, que em geral a gente faz ressonância magnética. Se você consegue achar um foco, uma localização no cérebro através do eletroencefalograma, do videoeletroencefalograma, e essa imagem que você faz do cérebro tem uma lesão naquele mesmo lugar, você sabe que a chance de melhora desse paciente quando submetido a um tratamento cirúrgico é maior do que quando você não acha isso. Quando você acha ou só uma alteração elétrica, porém não tem correspondência na imagem, você sabe que muitas vezes você acaba tratando também o paciente, mas a resposta é um pouco pior. E é claro, existem alguns tratamentos cirúrgicos, até mesmo para pacientes que não têm um foco definido. Existem pacientes que não têm um foco definido? Sim, seriam vários pequenos focos no cérebro? Pode ser desde vários focos, ou até mesmo a crise começar já sistêmica, já espalhada pelo cérebro, já generalizada. Então, em alguns casos, existem alguns tratamentos cirúrgicos que podem beneficiar alguns, mas aí é caso a caso. Porque basicamente, como eu falei, tem as cirurgias que você tira o foco, que seriam as cirurgias ressectivas. Você vai lá e resseca essa região onde tem o foco, para controlar as crises. Existem cirurgias chamadas desconectivas, que você desconecta regiões do cérebro
justamente porque aquelas que você não sabe exatamente onde começa, mas, por exemplo, sabe, começa de um lado e não sabe exatamente onde, então só que essas crises começam a espalhar para o restante do cérebro e fazendo com que o paciente, isso acontece com relativa frequência em alguns casos em crianças, que ela vai perdendo os ganhos que ela teve por conta desse espalhamento, então você desconecta para que essas crises não espalhem para o hemisfério bom, para o lado bom, do que funciona do cérebro. Então fique só numa região isolada. Então, assim, muitas vezes você não controla as crises, mas você, ao liberar essa região boa ainda do cérebro, você faz com que volte a ter os ganhos de desenvolvimento normal da criança. Então, e existem, e eu acho que agora, talvez, para o futuro, seja o futuro da epilepsia, os procedimentos de neuromodulação. Como é que são esses procedimentos? Talvez o primeiro, o mais antigo deles, é o eletrodo do nervo vago, que é um estimulador de nervo vago, na verdade, em que você utiliza isso. Não é a escolha inicial, volto a frisar aqui. Isso geralmente você só faz em casos que você não consegue o controle, e até mesmo em casos que você operou e também não conseguiu o controle, porque isso pode acontecer, mesmo operando não conseguiu o controle das crises. Você tem um candidato que é isso, você implanta um eletrodo no nervo vago, que é um nervo que se origina no cérebro, e ele depois desce pelo pescoço e vai inervar vários órgãos nossos, coração, pulmão, trato gastrointestinal, intestino, estômago, etc. E ele também traz informações desses órgãos para o cérebro. Então ele tem ramos de nervos que descem do cérebro para o resto do corpo e ao contrário, que vem do resto do corpo para o cérebro. Então você implanta esse estimulador que é na altura do pescoço do paciente, na altura do nervo vago, na altura que ele passa no pescoço. Ele funciona mais ou menos como um marca-passo. Fica uma bateria embaixo da pele e ele fica mandando estímulos pro nervo vago, e esses estímulos vão chegar no cérebro para tentar controlar as crises. É claro, geralmente ele não controla todas as crises, mas o que a gente vê, e por isso que a gente chama de neuromodulação, que assim, também não é imediato o efeito dele. Ele vai começar ele vai fazer o efeito, vai melhorando o efeito no passar do tempo e vai, por causa de uma modulação das respostas, a gente acredita que da modulação das respostas do sistema nervoso central. E hoje em dia existem pesquisas, não só com isso, mas com eletrodos profundos que você implanta próximo a alguns focos e que sejam mais sensíveis, que vão estimular somente quando começar, mas isso ainda, quando começar as crises. Mas isso ainda é pesquisa. O nervo vago é já uma terapia utilizada já há pelo menos 20 anos, foi liberado lá nos Estados Unidos em 97, em outros lugares mais recentemente, mas já tem bastante dados sobre isso. A neuromodulação com outros modos, como o eletrodo profundo, Deep Brain Stimulation, eletrodo de estimulação profunda, esse ainda é estudo ainda, mas eu acredito que a neuromodulação é que vai melhorar mais o que a gente tem de resposta, porque assim, na verdade, tanto medicamentosamente, isso até é interessante, num congresso que eu tive, o neurologista estava falando isso, que ele começou a carreira dele em epilepsia há 30 anos, 40 anos atrás, com a introdução de uma medicação chamada carbamazepina, e naquela época 30% dos pacientes não tinham controle. Hoje, dezenas de medicações diferentes foram inventadas e continua 30% dos pacientes não tendo controle. Claro, melhorou os efeitos colaterais com as drogas novas, etc. Sim, sem dúvida, não que não devam ser utilizados. Mas é que em termos de controle das crises é basicamente a mesma coisa. E a cirurgia também, a gente tem técnicas diferentes de fazer uma abordagem por um lado, por outro, por cima, por baixo, mas em termos de efeito dessas técnicas também é muito semelhante. E o que está surgindo de novo seria essa questão da neuromodulação, cujo primeiro dispositivo é esse eletrodo nervo vago. Na verdade, é uma coisa que não se sabe todos os detalhes do funcionamento dele, mas através das vias que a gente conhece, a gente sabe que ele tem esse efeito. E assim, eu volto a frisar, ele é para situações de exceção, não é a primeira escolha, porém, em casos bem escolhidos, ele tem um efeito muito bom. Bom, estou conversando aqui na Rádio Estadão sobre epilepsia no Mentalistas com o neurocirurgião Luiz Daniel Settel e a psicóloga do IPQ, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Patrícia Rezezac, que é neuropsicóloga. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski.
Aqui na Rádio Estadão, no Mentalistas desta semana, estamos falando sobre epilepsia. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão o neurocirurgião Luiz Daniel Settel e também a neuropsicóloga, a psicóloga do IPQ, Patrícia Rezezak. O Patrícia, no bloco anterior a gente estava falando de tratamentos, o doutor Luiz estava explicando essas novas tecnologias, né, que algumas... em alguns casos pode-se fazer uma cirurgia e vários tipos de cirurgia, mas eu fico pensando a vida desse paciente, né? Como é que ele consegue levar uma vida, entre aspas, normal, né? Porque o que é normal, né? A gente abriu um outro debate para falar sobre o que é normal aqui, mas eles conseguem trabalhar, estudar, manter relacionamentos amorosos, né? Como é que é isso a vida social desses pacientes que têm epilepsia? A grande maioria dos pacientes que receberam um diagnóstico correto, que estão passando por um acompanhamento médico regular, que tomam a medicação corretamente, nos horários corretos, a medicação prescrita, não pula, não toma bebida alcoólica e os outros pontos que a gente conversou no bloco anterior, tem uma vida completamente normal, sem crises. A grande maioria desses pacientes tem controle de crises e podem levar uma vida praticamente normal. Por que eu digo praticamente normal? Porque tem que tomar remédio, né? E como a gente já falou no bloco anterior, muitas vezes isso tem alguns efeitos colaterais, efeitos adversos. Mas quais são, assim, tem alguns efeitos colaterais que a gente pode citar aqui? Eu posso contar dos cognitivos, na minha experiência. Legal, então vamos combinar que você falar dos cognitivos e o doutor pode trazer dos biológicos aí, que tal? O que esses pacientes referem quando eles estão tomando medicações com altas dosagens e em uso de politerapia, ou seja, mais do que uma medicação. Eles referem muito frequentemente uma dificuldade de concentração e uma dificuldade em inibir fatores interferentes, então ruídos, coisas que chamam a atenção da pessoa enquanto ela está fazendo uma atividade e que torna difícil que ela mantenha focada naquilo que ela está fazendo. A gente chama isso de controle inibitório na neuropsicologia. Então, o que é isso? Eu estou nessa sala, a gente está conversando e podem estar tendo ruídos, barulhos, coisas que estão acontecendo lá fora, ou um telefone que esteja vibrando. Esses pacientes referem que têm muita dificuldade de se manter concentrados no que estão fazendo e não prestar atenção nestes ruídos no celular que está vibrando, ou algum pensamento, alguma preocupação, alguma coisa que vem à mente. Então, é uma diminuição do controle inibitório. Tem também essa tal da lentificação, que a gente já falou, que é uma complicação, né? O pensamento fica um pouco mais lento, a ação fica um pouco mais lenta. Esses são as principais queixas cognitivas desses pacientes. O problema é que tanto a atenção quanto a velocidade, elas são o recurso que os pacientes têm para fazer muitos outros domínios cognitivos mais complexos. Então, por exemplo, a memória. A memória depende da atenção. Se eu não estou captando bem as informações, se eu não estou recebendo bem as informações, e se eu estou me distraindo o tempo todo, eu vou ter mais dificuldade de memorizar. Então, o problema não é inicialmente de memória, é secundário de memória. Secundário é o problema atencional. Um puxa o outro, Um puxa o outro, um é consequência do outro. Então, por conta de uma dificuldade maior de concentração, uma dificuldade maior de vigilância, uma dificuldade maior de controle inibitório, eles ficam com maior dificuldade de armazenamento de informações recentes. Então, esses são os principais problemas cognitivos associados com o uso de muitas drogas. Mas eu quero super enfatizar que eu não estou dizendo que não é para tomar a medicação. Tem que tomar a medicação. Ao contrário, tem que tomar. A gente vai ter aí alguns recursos para lidar com as consequências negativas dessa medicação. Né? A medicação precisa ser tomada e o quadro ideal é um paciente sem crises epiléticas, sejam elas convulsivas ou não convulsivas. Mas a gente tem que lidar com o mundo real em que essas medicações em alta dosagem e o uso de mais do que uma delas pode trazer consequências cognitivas. E aí, quais são as estratégias psicológicas? Porque acho que vocês são duas áreas que lidam juntinhas ali, né? Então, enquanto o paciente precisa tomar medicação, mesmo com todos esses efeitos, né, cognitivos que decorrem dessa medicação, quais são tem algumas estratégias psicológicas que o paciente pode adotar para manter a atenção, focalização, ter melhor a memória? A gente tem uma área que chama, da neuropsicologia, que chama reabilitação neuropsicológica. Ela é uma área que tem menos
visibilidade ainda no Brasil, não é tão conhecida assim, embora ela seja mundialmente usada, muito usada em outros transtornos neurológicos, muito conhecida para tratamento de pessoas com problemas de memória, com doenças degenerativas, como doença de Alzheimer e outras coisas. Mas na epilepsia, a reabilitação neuropsicológica, o que ela é? A gente tem algumas atividades que servem, que são usadas e são continuamente empregadas com o paciente para fazer algo que a gente chama de estimulação cognitiva. Então, eu vou fazer atividades que vão, por exemplo, estimular a atenção do meu paciente. E isso é feito no ambiente do consultório pelo neuropsicólogo. E a gente tem um outro campo da reabilitação neuropsicológica, que não é a estimulação, mas que é a busca de estratégias compensatórias. Então, a gente vai ensinar o paciente a como construir a vida dele, de forma com que os problemas cognitivos dele reais impactem o mínimo possível. Então, por exemplo, um exemplo de uma estratégia compensatória que eu poderia usar com um paciente com problemas de memória. Eu vou super incentivar que ele seja muito organizado, que as coisas dele sejam guardadas sempre nos mesmos lugares, que ele tenha o registro de todos os compromissos dele numa agenda, que ele tenha dicas visuais pela casa dos compromissos que ele tem, que ele vá ticando as coisas que ele já fez e deixe enumeradas as coisas que não fez. Né? Então, são alguns recursos, alguns instrumentos que a gente vai trabalhando com o paciente no dia a dia, de acordo com as dificuldades que ele sente na vida real, para a gente tentar compensar essas dificuldades que ele tem. Então, na reabilitação, a gente vai visar essas duas áreas. Algumas funções cognitivas a gente vai conseguir estimular e outras a gente vai buscar estratégias compensatórias. Isso tudo no ponto de vista cognitivo. Mas tem todo o ponto emocional também, o ponto de vista emocional, né? Lidar com a frustração de não conseguir fazer as coisas tão bem quanto fazia antes, lidar com as expectativas da família, que não entende muito bem por que não consegue fazer algumas atividades que são tão fáceis para eles, por que erra, por que esquece, por que perde coisas e assim por diante. Eu fico pensando para uma pessoa que tem um relacionamento ou está iniciando um relacionamento amoroso com uma outra pessoa que não sabe, né, que a pessoa tem epilepsia. Deve ser muito difícil. É super bonitinho. Vários das minhas consultas vem a namoradinho ou namoradinho. É mesmo? Tipo, você explica pra ele ou você explica pra ela o que acontece comigo, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, aonde que eu tenho mais chances de errar, aonde eu tenho mais chances de acertar, e aí tem o contraponto, né? O que é epilepsia e o que você tá dando desculpa que é epilepsia e não é epilepsia, né? Se apoiando no diagnóstico, né? Pra arranjar uma desculpa pra namorada, né? Ganho secundário com a doença. Acontece. Sensacional. Bom, ainda vamos falar mais desse assunto que eu acho que é bem interessante, essa questão da socialização, as questões emocionais. Aí queria que você me falasse depois sobre quais são as outras patologias que podem surgir, psiquiátricas e psicológicas desse quadro de epilepsia. Mas só para não perder o gancho, a Patrícia falou dessas consequências medicamentosas do ponto de vista cognitivo, né? Do ponto de vista físico, tem algum efeito colateral dessa medicação, dependendo da medicação? O que o paciente com epilepsia pode apresentar em tomando a medicação que ele tem que tomar, né? Quase todos, 100% dos casos. Na verdade, assim, tudo é relacionado à quantidade da medicação. Os principais e os piores efeitos colaterais, seja ele cognitivo ou não, é relacionado principalmente, é pior nos pacientes que têm a epilepsia refratária ou que não tem a mais agressiva controle adequado, porque eles precisam de doses maiores. Então, assim, a maioria dessas medicações, elas são metabolizadas pelo fígado. Algumas têm até metabolização renal, mas a maioria é pelo fígado. Então, pode ter alterações hepáticas nesses pacientes, ou então precisa de tempos em tempos pedir exames de sangue para ver se a função hepática está adequada. Pode ter efeito nas células de defesa, que são os glóbulos brancos, os linfócitos do sangue, pode ter. Então, tudo isso você vai controlando com exames de sangue. E principalmente os pacientes que tomam doses altas, muitos têm tontura, náusea, muito sono,
E isso também afeta o dia a dia deles. Na verdade, tudo isso para mostrar assim, que a importância da abordagem multidisciplinar. Na verdade, assim, eu, enquanto neurocirurgião, na verdade, eu entro mais no final. Geralmente vem um neurologista que vai ou fazer o diagnóstico ou acompanhar inicialmente, ele que vai sentir a necessidade maior ou menor de uma avaliação neuropsicológica desse paciente logo no começo, mais para frente. Depois disso, nos casos que não controlou, aí sim que vai entrar o neurocirurgião, que vai, olha, esses pacientes não controlaram, já foram investigados, eu tenho foco, não tem, qual que seria a melhor opção, se tem uma opção de tratamento cirúrgico, qual a melhor opção. Então, é importante essa abordagem multidisciplinar, porque o neurologista é ele que vai solicitar os exames iniciais, os exames de controle para ver se a função hepática está boa, a função renal, se o sangue, se as defesas do sangue estão boas, etc. Vai sentindo também a questão dos efeitos colaterais do paciente, se chegou no limite da medicação, porque assim, uma coisa, existem exames para ver se o nível da medicação está dentro do que a gente chama de faixa terapêutica. Mas muitas vezes, mesmo dentro da faixa terapêutica, o paciente tem muitos efeitos colaterais. Existem pessoas mais sensíveis do que a outras à medicação. Então, acho que deve ser difícil também fazer a dosagem, doutor, se ela tem outras doenças. Por exemplo, do coração, alguma doença, né, uma hipertensão, como tudo é que isso, faz, tudo né? isso, porque quando tomando outros remédios, os remédios vão, como muitos deles têm a mesma via de metabolismo final, então, se você tem mais de uma medicação sendo trabalhada ali, você pode tanto aumentar o nível de uma quanto diminuir o nível. Então, às vezes, é complicado. Por isso que, assim, o ideal da abordagem sempre é multidisciplinar. Você tem o neurologista, neuropsicólogo, neurocirurgião, psicólogos para avaliar a qualidade de vida, e uma série de coisas. Isso é o melhor dos casos. E em pacientes com epilepsia refratária, então, basicamente é essencial ter tudo isso. Não é só um profissional que vai resolver todos os problemas, porque quanto mais tempo de epilepsia, quanto menos controle, maiores são as repercussões ao redor do paciente. Patrícia, já que ele citou a equipe multidisciplinar, como é que os parentes, os familiares são inseridos nesse contexto, né? Existe um trabalho que precisa ser feito com as mães, os pais, às vezes um cônjuge ou filhos também, né? Como é que é feito esse trabalho? Isso é super interessante, porque normalmente os nossos principais fornecedores de informações são os familiares, né? Muitos dos pacientes que têm crises epiléticas perdem a consciência e não conseguem descrever, portanto, como é que foi a crise, o que sentiu. Você precisa de alguém que acompanhe esse paciente, inclusive para te dar as informações que você precisa para entender o que acontece com ele. E muitas vezes são essas pessoas também que vão nos ajudar a dar informações sobre como é que eles estão adaptados socialmente, como é que é a relação com a esposa, com o marido, como é que é a relação com os pais, como é que é a relação com os filhos, quais são as reclamações que tem na escola, quais são as reclamações que tem no trabalho. Então, os familiares, já logo de cara, são importantes informantes para a gente de tudo o que acontece com os nossos pacientes, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista social. Mas eles também precisam ser inseridos em todo o tratamento, porque, para começar, eles precisam entender direitinho o que acontece com o seu familiar, né? Por que ele tem o que ele tem, por que ele precisa ser submetido aos tratamentos que ele precisa, quais são as falhas que ele tem que estão relacionadas com a epilepsia, o que não é relacionado com a epilepsia. Então, uma orientação para todas as pessoas que convivem e estão ali no dia a dia com o paciente é essencial. E eles podem favorecer o tratamento dos pacientes ou dificultar. Dificultar em que sentido? Por exemplo, crianças. Se você não tem uma mãe que esteja ali participando no dia a dia do paciente, quem garante que ele vai tomar todos os remédios na hora certa, na dosagem certa, ou ele não vai pular? Só para dar um exemplo mais orgânico, né? Não tão orgânico. Essa criança pode ter dificuldades cognitivas por conta da epilepsia e está indo mal na escola. Você não pode ter uma mãe que fala que a criança é preguiçosa. Você não pode ter uma mãe que fala, você não está fazendo suas coisas direito, você só vive no mundo da lua, você não dá bola para a escola. Você precisa de uma mãe orientada para conhecer que as dificuldades daquela criança talvez não sejam comportamentais, mas sejam preguiça, coisa assim. Exato. Né? Então, os pais precisam estar participando de todo o tratamento, inclusive para colaborar com esse tratamento.
né, os pais, os cônjuges, os familiares, né, isso, eles são super bem-vindos e necessários no dia a dia da terapêutica desses pacientes. Uhum. Muitas vezes a complexidade do relacionamento paciente, família, amigos, etc. Tem um caso, talvez até ilustre bem isso daí. É um paciente que operamos, ele tinha talvez a patologia mais comum do tratamento cirúrgico na epilepsia, que é uma coisa chamada esclerose mesial temporal. Que é um tipo de uma lesão que acontece na porção mais interna do lobo temporal, por isso que é temporal, que é a porção mais medial, mais próxima ao meio do sistema nervoso, que é uma alteração que tem nessa região que causa, e as descargas vêm nesses casos dessa região, e você tem outros, como tem alteração de memória e outras coisas por conta disso, mas e talvez seja mais a patologia cirúrgica mais comum que se opere na epilepsia. Pois bem, então esse paciente tinha várias crises, não tinha controle, foi avaliado, tinha uma família bastante presente, todo mundo, só que tinha uma questão interessante. Como ele tinha vários irmãos, 4, 5 irmãos e etc. Como ele tinha crise e tal, ele era o irmão que era super protegido e não trabalhava, porque todo mundo tinha medo de ter crise, etc. Operou, ficou ótimo, mas as crises desapareceram. Ele começou até a reduzir a medicação e tal. Aí, meses, acho que até mais de ano depois, fui conversar com a neuropsicóloga, né? E aí falou, olha, o paciente passou, tá bem, tá sem crise e tal. Aí falou, passou comigo hoje. E eu falei, e aí, como é que foi? Ele tá odiando a vida dele, falou que piorou muito a vida dele. Aí eu falei, mas como? Ele não tem crise mais e tal. Mas não, ele falou que a cirurgia acabou com a vida dele. Porque assim, a partir do momento que ele não teve mais crise, que teoricamente é isso que a gente busca, todo mundo, a gente acha que é feliz, ele parou de ser o centro da família. Pessoal, não, agora você não tem mais crise, então você vai trabalhar, você precisa participar aqui também. E ele não estava preparado para isso. Então assim, embora ele conseguiu o melhor dos mundos, que foi a cirurgia, com a controle das crises, a redução da medicação, para ele estava na pior situação, porque até então ele era o centro da família, a partir daí ele parou de ser. Então assim, essa interação é muito vasta, muito complexa. Então, muitas vezes a gente só fica de olho no resultado clínico e não é só isso. Não, é bem mais, muito bom isso, porque é como vocês estão no bloco anterior, essa questão do ganho secundário, né? Pois é. Se a pessoa passa anos nessa vida, deve ser um choque de realidade mesmo, né? Para o cidadão que tem a cirurgia bem sucedida e não sabe lidar com isso. E aí o preparado também é preparado no sentido de que é alguém que nunca foi cobrado na escola, então talvez, né, nem tenha investido tanto na escola, não teve uma vida profissional até aquele momento, já tem, né, já é um homem adulto, já é alguém... E aí vai ser jogado no mercado de trabalho e vão exigir dele que ele tenha o desempenho que um homem de 30 anos saudável tem. E ele não tem nenhuma história que o preparou para isso, né? Complicado o negócio. É recomendável que esse paciente, mesmo sendo bem sucedido na cirurgia, continue fazendo acompanhamento terapêutico. Sim, então. Ele e a família, né? Fazer com que ele e a família estejam preparados para essa nova condição, que é uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem mais a propensão de ter crises, uma pessoa... Gera uma necessidade de uma adaptação enorme, tanto do paciente quanto de quem está em volta dele. Uma preparação que a gente diz pré-cirúrgica, então antes da cirurgia a gente já está antecipando essas mudanças e já está trabalhando com ele e com as famílias essa mudança, e pós-cirúrgica também, porque depois que a gente chegou nesse resultado maravilhoso, que é controle total de crises, a gente precisa que essa família se adapte emocionalmente a essa nova condição. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, quais são os critérios para que o indivíduo se encaixe no diagnóstico de epilepsia? Tem que ter crise de tantos em tantos tempos? Quais são os critérios diagnósticos? Na verdade, sim. Até é interessante você tocar no assunto. Primeiro, isso para que as pessoas saibam, o diagnóstico de epilepsia é um diagnóstico clínico. Você faz com anamnese, geralmente o exame físico, neurológico do paciente com epilepsia, tirando os pacientes que têm síndromes específicos, a grande maioria é exame normal, ele não tem alteração nisso daí, o exame neurológico é normal. E o diagnóstico vai ser justamente você conversando com o paciente, tirando a história do paciente e vendo as manifestações, que podem ser das mais diversas possíveis.
Claro, existem exames que te ajudam, existem casos mais complexos, você precisa fazer um eletroencefalograma, não só para fazer o diagnóstico, mas para você ver a extensão dessa alteração que o paciente tem, e às vezes exames de imagem, ressonância e outros mais, às vezes necessários, mais sofisticados. Mas não existe uma periodicidade, qualquer pessoa normal pode ter uma convulsão na vida e nunca mais ter, não é por isso que vai ser epilético. Alguns até advogam você, com um paciente que só teve uma crise, nunca teve antes, e teve uma crise isolada, você nem trate essa crise, porque ele pode ser que não vai ter nunca mais. Porém, a partir do momento que tem a segunda crise, seja ela de qualquer um dos tipos possíveis que tenha, se ela tem uma segunda, aí sim você precisa tratar esse paciente, investigar melhor se for o caso, se você não ficou convencido da crise, mas e quanto tempo vai manter o remédio? Por exemplo, esse paciente geralmente, como eu falei, você entra inicialmente com medicação. Você entrou com medicação, o paciente controlou as crises, ótimo, mas você não vai ficar quanto tempo o remédio? Isso é uma grande pergunta que os pacientes fazem. Quando o senhor diz a crise, para ser um pouco mais específico nisso, quais são as características dessa crise? A perda de consciência? Como eu falei, sim, basicamente nós temos dois tipos de crise. As crises generalizadas, aquelas que acometem o cérebro como um todo, que o paciente perde a consciência. Nessa daí o paciente necessariamente perde a consciência, ele pode ter abalos motores ou não, ou perder tônus, etc. Mas a característica principal é que ele perde a consciência, ou seja, ele não está vendo nada do que está acontecendo, ele muitas vezes, se for uma crise tônico-clônica ou atônica, ele vai cair, se tiver em pé ele vai cair no chão, se for tônico-clônica ele vai se debater. Essa que é a mais conhecida pelas pessoas, que talvez seja que você até tenha presenciado no metrô, que o paciente cai ao chão, perde a consciência, se debate, tem uma salivação excessiva, que muita gente tem medo de o paciente vai morder a língua, vai sufocar, etc. Primeiro, só fazendo um parênteses, não sufoca, a língua não cai, não sufoca. Pode morder a língua, pode, mas nunca coloque o dedo nem nada na boca do paciente, porque nesse momento, além dele estar inconsciente, ele não está sabendo o que está acontecendo, a musculatura dele está contraindo de uma forma muito forte. Se você colocar alguma coisa na boca do paciente, pode quebrar o dente do paciente. Se você colocar o dedo, vai se machucar. Seu dedo vai ser machucado. Então, assim, o que é importante nessa situação, continuando parênteses, é você deixar o paciente, ele está inconsciente, também não adianta conversar com ele, afastar objetos que possam machucar, cadeiras, mesas, vasos, que ele possa bater e se machucar. Quando esse paciente está produzindo muita saliva, ele não vai, a língua não sufoca, mas a saliva pode entrar nas vias aéreas e ele ter uma aspiração de saliva, e isso pode ser grave. Então, deite de lado. Aí, em vez de deglutir a saliva ou ir para as vias aéreas, vai sair pela boca. E enquanto tiver a crise, ele vai voltar ao normal. Isso dura alguns minutos e ele volta ao normal. Aí, depois, voltando ao normal, ele vai ficar um pouco desorientado no começo, mas ele vai voltando ao normal e ele pode seguir a vida normal. Isso aí não vai afetar. É claro, existe uma exceção nesses casos. Paciente que tem essas crises, uma atrás da outra, ou seja, ele nem recuperou da crise, tem uma outra crise, não recuperou, tem uma terceira e assim por diante. Isso é uma emergência cirúrgica, isso chama-se estado de mal epilético. Isso é uma emergência, precisa sair dali para o hospital. Uma crise isolada, mesmo sendo generalizada, não precisa de atendimento no pronto-socorro. Principalmente o paciente que sabe que tem. Se o paciente nunca teve a crise, é claro, encaminha ele para o médico. Mas o paciente já é epilético, teve uma crise, ele terminou a crise, ele volta às atividades normais dele do dia a dia. Não precisa de atendimento médico naquele momento, ele precisa retornar ao médico dele e continuar o acompanhamento. Mas voltando na questão... Os critérios diagnósticos. Não existe um número de nenhum tipo de crise. Seja qual for, mais de uma crise numa pessoa, você já começa o tratamento e vai continuar esse tratamento por quanto tempo? Primeiro você precisa atingir o controle da crise. Você controlou a crise, os exames, como o eletroencefalograma, vêm normais. Você, depois de 2 ou 3 anos, isso aí varia de estudo para estudo, mas depois de 2, 3 anos, o paciente sem crise, com exames normais, você pode começar a reduzir a medicação. Isso você faz quando? Você faz uma vez. Se você reduziu a medicação, o paciente voltou a ter crise, você vai reintroduzir a medicação e ele vai tomar a medicação para o resto da vida. Se você retirou a medicação e ele parou de ter crise, ótimo. Fique sem a medicação. Se eventualmente em algum momento da vida ele voltar a ter, aí são os 500. Mas se ele continuar sem crise, ele fica sem medicação. Agora, para falar dos impactos, Patrícia, de doenças psiquiátricas que podem, ou psicológicas, que podem surgir depois, né, do diagnóstico de epilepsia. Acho que a pessoa talvez tenha um pouco de vergonha, né? Ela pode querer se isolar um pouco mais, né? Então, queria que você dissesse aqui para o nosso ouvinte da Rádio Estadão quais são
as outras doenças que podem surgir da epilepsia também, né? Tá. Primeiro, uma questão mais conceitual, né? O que a gente sabe hoje em dia é que os quadros psiquiátricos que acontecem em pacientes com epilepsia não são consequência da epilepsia. Tá. Então, por exemplo, um quadro de humor, um quadro de depressão, uma pessoa que vai ter um transtorno depressivo e tem epilepsia, não é porque ele não está com dificuldade de lidar com a epilepsia ou porque a vida ficou muito difícil ou coisas do gênero. O que a gente chama é que são epifenômenos. São duas condições clínicas que acontecem com esse paciente e que estão relacionadas com esse cérebro que funciona dessa forma normal. Né? Então, tanto ter a epilepsia quanto ter o transtorno psiquiátrico são duas condições de saúde que acontecem com esse paciente. Isso é super importante para a gente entender um pouco do manejo dessa situação. Se eu acredito que, por exemplo, uma depressão está acontecendo naquele paciente porque ele está tendo dificuldade de lidar com a epilepsia, eu vou tratar de uma forma. Se eu sei que ele tem maiores chances de ter um quadro de humor, e inclusive que talvez as características desse quadro de humor num paciente com epilepsia pode ser diferente de um quadro de humor numa pessoa saudável sem um quadro neurológico, eu vou lidar de outra. Então a primeira orientação é: você, psicólogo, clínico, profissional da saúde que trabalha com paciente com epilepsia, você precisa saber que ele tem um maior risco de ter um quadro psiquiátrico associado. Tá. O que isso significa? Significa que eu, como profissional da saúde, eu como psicóloga, eu vou estar mais ligada e mais atenta para ver se isso está acontecendo com o meu paciente. E aí, o tratamento dos transtornos psiquiátricos é uma colaboração médico e psicólogo, né? Ele vai receber um tratamento medicamentoso pelo neurologista, pelo psiquiatra, pelo clínico desse paciente, associado a, por exemplo, uma terapia, que é o tratamento, por exemplo, ouro para quadros de depressão, a medicação associada à terapia. E é uma terapia que aí sim, né, vai lidar com todas as frustrações que estão envolvidas com ter crises, com ter que tomar medicamentos, com o fato de ter um cérebro que funciona diferente, as consequências negativas dessa epilepsia, o impacto, as questões sociais, como é que ele está inserido no meio social, como é que ele é visto, as pessoas sabem que ele tem, não sabem que ele tem. E aí vai ser uma terapia focada nisso. Mas o olhar do psicólogo é um olhar que sabe que essa condição é uma condição que vem junto, veio no pacote. Epilepsia plus, mais alguma coisa. Muito bem, bom, infelizmente nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a participação da psicóloga Patrícia Rezezak, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, neuropsicóloga, e do neurocirurgião Luiz Daniel Settel, especialista em cirurgia de epilepsia, integrante do grupo de tumores da disciplina de neurocirurgia da Unifesp. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês e esclarecer esse assunto. Foi excelente, muito obrigada, gostei muito de participar.